O que a pessoa que adere a uma rotina do que quer que seja, ciclismo, natação, academia, musculação, Sim. né? Qualquer tal. Quais são os ganhos psicológicos, emocionais que essa pessoa vai ter? O primeiro é aquela sensação de satisfação, porque a gente percebe que a endorfina, a dopamina, elas vão sendo ali reguladas e as pessoas conseguem sentir realmente uma satisfação dentro daquilo que a atividade física está propondo. Então, por exemplo, é muito comum hoje a gente ter um pouquinho de dificuldade na questão da iniciação da musculação. Pessoas que têm dificuldade em se manter na academia, ou então pessoas que têm um pouco de dificuldade até mesmo de se regular dentro de uma modalidade esportiva, seja de rendimento ou não. Então, tudo isso vai fazendo com que as pessoas elas vão estabelecendo metas, entendendo os seus próprios objetivos, traçando eles, entendendo a qualidade deles para a sua vida. E eu costumo trabalhar também o quanto que isso pode ser importante para outros âmbitos da vida. Então, a gente vai observando que uma atividade física regular, que traga justamente uma questão assim de saúde, de bem-estar, de satisfação, vai fazer com que o índice de depressão a ansiedade ela seja regulada, nunca digo combatida, porque todo mundo precisa da ansiedade para alguma coisa, mas ela vai estar ali regulada a ponto de que as pessoas vão entender que eu entendo quais são as minhas potencialidades, vejo quais são os meus limites e descubro o que fazer com isso. O esporte está aí para ensinar. Eu costumo dizer que essa é uma parte da psicologia do esporte que as pessoas não comentam muito sobre, uma vez que talvez aconteça mais ali nos bastidores. Mas eu percebo que a gente precisa cada vez mais falar sobre isso. Bom, o elemento da motivação, eu acho que ele é muito importante. Sim. Né? Quando eu tive aqui falando também sobre psicologia do esporte, eu recebi aqui o nosso colega, o Leandro Fraga. A gente conversou um pouquinho sobre as questões da motivação. O sedentarismo é uma coisa endêmica, assim, da gente, né? Sedentária, associada a uma alimentação ruim, a uma privação de sono, esses fatores todos em conjunto, eles depreciam muito a qualidade de vida das pessoas. Eu suponho que algumas das pessoas que estão nos ouvindo gostariam de ter gostariam, né? Tá? Idealmente falando, de ter uma regularidade de práticas esportivas, mas não conseguem. São vencidas pela rotina, são vencidas pela preguiça. De onde o indivíduo deve, então, retirar motivação para ter uma vida de atividade física regular? O que fazer quando o sedentarismo já lhe dominou? Certo. Olha, a gente sempre diz, primeiramente, buscar uma ajuda psicológica em vários sentidos. Porém, eu costumo chamar a atenção para logo os primeiros minutos do dia. Sim. Porque quando a gente fala sobre sedentarismo, é muito comum a gente já ter estigmas, né, ou conceitos preconcebidos dos porquês que levam as pessoas a se manterem nesse estado. Porém, tem alguns pequenos hábitos que eu costumo dizer que as pessoas podem ir modificando com o intuito de o que é que você pode ganhar com isso. Então, você pode ganhar, talvez, conseguir minimamente carregar as sacolas da feira até a sua casa com um pouco mais de qualidade, sem se cansar tanto, ou fazer uma caminhada básica, né? Para as pessoas que têm filhos, para as pessoas que têm netos. Então, a gente costuma ir estimulando e convidando a refletir sobre isso, sobre a qualidade de vida que se quer. A partir do momento que as pessoas começam a entender isso, eu costumo dizer, começa com mobilidade de manhã. É o ato de esticar o corpo, é o ato de você começar a realmente se movimentar e buscar aos poucos introduzindo o movimento na sua rotina. Então, é um movimento muitas vezes de não somente pegar o carro e ir a algum lugar. Estaciona talvez na última vaga, vai caminhando um pouco ali até o supermercado, até um centro médico, até qualquer lugar realmente que se queira ir ao trabalho. E aí a gente vai começando a observar que as pessoas que buscam qualidade de vida têm uma facilidade significativa maior do que as pessoas que não conseguem compreender essa qualidade. Então, eu convido as pessoas realmente a pensarem sobre qual é a qualidade de vida que se quer, pensando a curto, médio e longo prazo mesmo. E, através disso, a gente pode ir traçando algumas pequenas metas. Sim.
Laís, tem muita diferença da pessoa que pratica atividades físicas solitárias para aquela pessoa que pratica atividades físicas coletivas? Faz muita diferença na qualidade de vida, na saúde. Vamos ficar restrito aqui à questão da saúde mental, né? Atividade, bora pensar aqui, ó, atividade mais solitária. Eu, por exemplo, pedalo, na maioria das vezes eu saio só. Entendi. Tem aquela pessoa que faz caminhada, vai sozinha. Tem aquela pessoa que corre, o famoso Cooper, né? Vai sozinha. Mas você disse que joga basquete. Isso. Você joga com outro, com a turma, né? Isso. Vôlei, futebol no fim de semana. Tem muita diferença entre fazer sozinho e fazer coletivamente. Tudo vai depender do intuito da pessoa com aquilo. A diferença, ela está muitas vezes na companhia ou não, em lidar com os seus próprios pensamentos ou não, com o objetivo que se quer e até mesmo a questão da identificação. Né? A maioria das pessoas, na verdade, praticam alguma modalidade esportiva ou fazem algum exercício físico por identificação. Então, isso vai depender um pouco de cada pessoa. Até porque quando a gente trabalha na psicologia, visando a saúde mental, a gente pensa em uma terapia feita sob medida para aquela pessoa ali em questão. Agora, uma coisa que eu também não consigo deixar de passar batido é, geralmente, as pessoas que têm um pouco mais de facilidade em interação social vai buscar uma modalidade esportiva grupal. Sim. Geralmente. Não significa que em sua totalidade acontece assim. Mas dentro da minha experiência, eu vejo isso e percebo isso. Um exemplo foi quando o primeiro grupo que eu trabalhei foi com para-atletas de basquete. Então, lá fui eu achando, não, de basquete eu entendo. Eu entendia. Sobre cadeiras? Cadeiras de roda. Sério? Você teve essa experiência? Tive essa experiência logo nos meus primeiros anos, assim. Que tipo de trabalho você desenvolveu com eles? Com a psicologia do esporte. Sério? Mesmo. E era muito interessante porque cada um realmente tinha a deficiência por alguma razão, mas todos se juntaram por um único objetivo. Então, eu conseguia perceber o quanto que, para aquele atleta, sentar na cadeira era algo simples, porque já vinha com a vida, né? Naquele formato, mas para outros nem tanto. E aí, o que é que eu fiz? Peguei uma cadeira, sentei e fui lá jogar junto com eles, porque o meu universo é um, deles estava sendo outro. Para eu conseguir entender, e é o que eu digo a todo mundo, gente, a psicologia do esporte, a gente tem que estudar cada esporte muito específico para conseguir compreender a dinâmica do esporte. Com os para-atletas não foi diferente. Sim, ainda tem isso, né? Cada modalidade tem especificidades próprias. Isso. Né? Eu suponho, então, que devam ter contribuições próprias. A contribuição, digamos, do ciclismo é uma, a do futebol é outra, a da natação. Faz sentido dizer isso? Faz sentido, porque são diferentes. E se são diferentes, logo vão ter realmente ali contribuições diferentes. Contribuições específicas. Isso. Eu estava aqui pensando na minha própria experiência como praticante de esporte. Acho que as circunstâncias de vida também tem muito a ver, né? Durante a minha vida toda, por exemplo, eu pratiquei sempre preferi atividades grupais, atividades coletivas. De preferência o vôlei, né? Joguei vôlei a vida inteira, mas joguei futebol também, um pouquinho de basquete na minha cidade, um pouquinho. Mas sempre. E agora, nessa etapa da vida, eu estou morando em um outro lugar, então o meu círculo de amizades, ele se reduziu, eu tenho preferido o ciclismo. Sim. Que eu posso fazer com grupo, às vezes eu faço um grupo, mas eu não dependo do grupo. Isso. Quando não tem grupo, eu vou só. Perfeito. Né? Eu acho que as circunstâncias também de vida, né? Tem pessoas que se mudaram, por exemplo, de uma cidade, não conhecem ninguém na outra cidade, acho que vai ser mais fácil, por exemplo, se ela fizer uma caminhada, uma corrida, ou seja, as circunstâncias, né?